Antes de mais nada, bom dia, quase boa tarde, mas ainda é bom dia. Eu sou o professor Alexandre, da Unidade Centro Rio de Janeiro, e vim aqui para dar uma aulinha de Photoshop com alguns efeitos bem caprichados, do que se poderia até chamar de Photoshop avançado, mas não se preocupa não, porque são efeitos bastante simples de ser utilizados, apesar deles darem um visual bem bacana aquilo que a gente está querendo criar. Eu vou ensinar nesta aula de hoje como você cria logotipos e logomarcas com efeitos de textura. Um exemplo do que eu quero passar para vocês, eu vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês, para vocês verem o que vamos aprontar hoje. Hoje nós vamos aprontar isto aqui, ó. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela do Photoshop? Bota um ok aqui no chat, por favor, para eu saber se vocês estão vendo direitinho. Estão vendo o nome do Tarzan escrito numa letra que parece ser feita de madeira? Tudo bem? Ok, beleza. Então, um dos efeitos que eu pretendo ensinar para vocês hoje é justamente esse efeito de letra de madeira. Vocês podem perceber, por causa da cor, por causa das ranhuras que tem na letra, realmente parece que essas letras foram entalhadas em madeira, né? Parece uma coisa assim, como se fosse peças de letras de madeira mesmo, com daqueles joguinhos infantis e outras coisas do gênero. E o que eu pretendo ensinar vocês hoje é justamente fazer isso e mais. Tem outros recursos para trabalhar também com esse efeito. Então, para começo de conversa, este efeito aqui não é feito... fica meio estranho, né? Esse efeito não é feito, mas é desse jeito que eu falo. Esse efeito aqui, ele não é feito a partir de um trabalho já criado, ou seja, não é pegar uma foto e editar a foto como a maioria dos efeitos que a gente vê sendo feito no Photoshop. Esse aqui é um efeito que você começa do zero. Você pode começar o arquivo literalmente em branco e a partir deste arquivo em branco você faz essas bacanas letras de madeira. Para isso, então, já que eu vou começar do zero, então a minha ideia é vir aqui no menu Arquivo e pedir, obviamente, o comando novo. Ao pedir o comando novo, eu recebo esta tela aqui de novo, na qual eu posso, no nome do projeto, já colocar que eu quero fazer letras de madeira. É obrigatório a gente dar nome para o projeto, professor? Não, não é obrigatório você dar nome para o projeto, mas facilita um bocado depois, na hora de você procurar entre os teus projetos aquele cujo nome é letras de madeira. Além disso, dar nome para o projeto permite que você classifique arquivos diferentes dentro do mesmo projeto. Se eu tiver vários arquivos diferentes, mas todos eles têm como nome de projeto letras de madeira, eu posso, através do Photoshop mesmo, ou de um programa chamado Adobe Bridge, que é um programa de classificação de arquivos dentro do pacote da Adobe, eu posso encontrar os arquivos pelo nome do projeto, e aí não importa qual é o nome do arquivo. É bom deixar claro que este nome que eu estou pondo aqui não é o nome do arquivo ainda, eu não estou salvando o documento, isso aqui é apenas o nome do projeto no qual eu estou salvando este arquivo. Eu não estou nem salvando ele ainda, só estou criando, começando a criar. Bom, tudo isso que eu estou explicando aqui vai estar disponível em arquivos do Word, arquivos .doc, com os passo a passo de como fazer a utilização desses efeitos. Eu vou disponibilizar para a galera da unidade de vocês e eles disponibilizam para quem quiser esses arquivos, tá ok? Então, depois do final da aula, eu vou disponibilizar esses arquivos para quem quiser, tá ok? Bom, seguindo viagem, para fazer esta primeira letra de madeira, eu defini aqui, no caso, uma largura de tamanho do arquivo de 500 pixels e uma altura também de 500 pixels com uma resolução de 200 pixels por polegada.
Precisa ser com essas medidas? Se vocês quiserem ter exatamente o mesmo efeito que eu vou mostrar para vocês, sim, precisa ser com essas medidas que eu estou pondo aqui. Mas, se você colocar com medidas diferentes, maiores ou menores, pode ser que você obtenha algum efeito bacana também, mas um pouquinho diferente do efeito que eu estou mostrando aqui. Alguma dúvida até o momento? Use aqui a telinha de chat para dizer se vocês estão com dúvida, bota um sim ou não, que eu respondo a pergunta que vocês quiserem até agora. Bom, vou supor que ninguém está com dúvida porque ninguém respondeu. Então, tá bom. Então, lá, 500 pixels de largura, 500 pixels de altura, resolução de 200 pixels por polegada. Dou OK. Então, dou um OK aqui e pronto. Essa é a minha tela inicial, simplesmente um quadrado branco, porque foi o que eu pedi para aparecer, um quadrado branco. Muito bem. Então, seguindo viagem, eu agora, para poder fazer a minha letra de madeira, a ideia em cima dessa letra de madeira é que ela, na verdade, uma letra com textura. Então, eu pego uma textura e aplico essa textura a uma fonte para que ela pareça ser daquele material que eu estou criando. Bom dia, Arthur. Espero que vocês gostem bastante da aula que a gente vai ter aqui hoje. Então, olha só, para eu poder criar a minha textura, antes de mais nada, eu preciso literalmente fazer a textura. Se eu já tiver um arquivo de imagem com uma madeira fotografada, eu até posso criar o mesmo tipo de efeito em cima da foto de um tronco de árvore, da foto de uma madeira qualquer, de uma madeira serrada, ou qualquer outra coisa que você queira utilizar. Para o efeito que eu vou criar, eu vou literalmente criar do zero essa textura de madeira que eu criei. Tá? Para isso, em primeiro lugar, a gente vem aqui na nossa caixa de ferramentas e localiza aqui, no caso, a ferramenta que recebe o nome de ferramenta degradê. Ah, mas eu não estou encontrando a ferramenta degradê aqui na tela, professor, porque provavelmente a tua ferramenta está na forma desse baldinho de tinta, que é a ferramenta lata de tinta. Se você segurar a ferramenta lata de tinta por 2 segundos, você vai ver que ela tem tanto degradê quanto lata de tinta para você ativar. Outra maneira que você tem de ativar esta mesma ferramenta é através da letra G. Se você estiver em outra ferramenta qualquer, você bate a letra G e ele chega na ferramenta que você está querendo. Porém, para poder trocar, você tem que realmente segurar o cursor do mouse em cima da ferramenta para que ele possa escolher a ferramenta degradê. E o que a ferramenta degradê faz? Ela cria mistura de cores, que é o que a gente chama de degradê ou gradiente, que é literalmente passar de uma cor clara para uma cor escura, misturar várias cores separadas e criar tipo um efeito de arco-íris e outras coisas do gênero. Então vamos dar uma olhada como é que funciona a ferramenta de degradê. Uma vez ela ativada, aqui no alto da tela vocês têm os tipos de gradiente ou tipos de degradê que vocês podem utilizar. São eles o degradê linear, que é este primeiro, o degradê radial, que, como o nome está dizendo, é na forma de círculos, o linear, que também, como o nome está dizendo, é na forma de linhas. Temos o degradê angular, que quando você utiliza, parece que você está vendo uma pirâmide pela parte de cima do topo da pirâmide. Temos também aqui o degradê refletido, que diferente do degradê linear, que começa com uma cor e termina com a outra, o refletido começa com a cor inicial, no meio é a cor final e depois ele volta novamente para a cor inicial. Vocês entenderam? Então, ele, por exemplo, se eu escolher branco e preto como cor inicial e cor final, no refletido ele começa com branco, no meio é preto e no final é branco de novo. Tá?
E, por último, não menos importante, temos aqui o degradê diamante, que ele mostra a tela como se fosse vários quadrados. É a mesma coisa do radial, só que o radial usa círculos, enquanto que o diamante usa quadrados, ok? Para este efeito que eu estou querendo, eu vou usar o radial. Então, damos um clique aqui no degradê radial. E antes da gente utilizar o degradê aqui na tela propriamente dita, eu preciso primeiramente escolher as cores que eu quero utilizar. Para isso, eu utilizo esta telinha aqui, que é clique para editar o degradê. Eu posso vir nesta setinha que tem do lado deste cidadão e já tem diversos modelos de degradê já prontos, como, por exemplo, ó, preto e branco, olha lá. Ou então, assim, mais colorido, tipo um arco-íris, ó. Ele fica desse jeito assim, olha só que bonito. Como vocês puderam perceber, para eu utilizar a ferramenta degradê, basta eu posicionar o mouse, primeiramente, onde eu quero o centro dos círculos, no caso do radial, seguro o botão esquerdo, arrasta o quanto você quiser, solta, e ele faz o tamanho dos círculos de acordo com o quanto que você arrastou e soltou. No meu caso, como eu estou usando este gradiente multicolorido, ele está me fazendo aqui um monte de círculos coloridos, uns dentro dos outros, dependendo de onde eu clico para começar e onde eu clico para terminar. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Seguindo, então. Eu quero fazer uma textura de madeira. Se eu quero fazer uma textura de madeira, preciso trabalhar com cores marrons. Afinal de contas, madeira é marrom. E essa madeira colorida aqui não vai prestar. Isso aqui não serve para ser madeira, a não ser que seja uma árvore multilouca. E não é uma árvore multilouca que eu estou querendo. Então, eu vou primeiro partir deste degradê mais simples de preto e branco. E para eu poder escolher as cores que eu quero aplicar nele, basta eu dar um clique na própria tela. Não é nesta seta para abrir a lista de opções, não. É no próprio gradiente que eu dou um clique e aí ele abre esta janela chamada editor de gradiente. Vocês podem ver aqui no editor de gradiente que a gente tem os mesmos exemplos que a gente viu agora há pouco utilizando fora desta tela, só que também tem aqui estes controles que me permitem modificar as cores que eu vou utilizar neste gradiente. No caso, para modificar as cores, eu não sei se vocês estão percebendo aqui um controle deslizante, parece uma casinha desenhada por uma criança, né? É só você dar 2 cliques em cima deste controle deslizante, chamado interrupção de cor, e aí você vai ser jogado para esta janela aqui que se chama seletor de cores. Aí entra uma informação importante que é bom vocês saberem, que as cores no Photoshop podem ser criadas por 3 tipos diferentes de controles. Eu posso criar uma cor misturando RG e B, que é vermelho, verde e azul. Esse é o tipo de cor que a gente chama de ótica ou luminosa. Temos também como misturar cores através de CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Esses tons de cor aqui é o que a gente chama de cor por pigmento ou cor de tinta. E também podemos misturar cores através de HSB. Esses são matiz, saturação e brilho. Também é possível criar, mas esse aqui, sinceramente, é o mais complicado de se trabalhar. Normalmente, as pessoas criam cores ou misturando os RGBs ou misturando os CMYKs, que é mais fácil. No nosso caso, eu quero, primeiramente, criar uma cor marrom claro. Para isso, eu vou colocar 200 unidades de vermelho e 50 unidades de verde. Novamente, essas medidas aqui vão estar no passo a passo que eu vou deixar para vocês, então não precisa decorar no momento.
O azul pode ficar em 0, porque eu não mexo em azul para fazer cores marrons. Então, criei aqui o meu marronzinho, parece uma cor meio de tijolo, sei, mas ela vai ficar bacana no efeito. Então, já criei o meu marrom claro aqui para ser a cor inicial. Venho agora no controle deslizante da direita, dou 2 cliques nessa interrupção de cor, e agora eu quero criar um marrom escuro. Da mesma forma que eu criei o marrom claro, eu vou colocar agora no marrom escuro 50 unidades de vermelho, 0 unidades de verde e 0 unidades de azul. Então, 50, 0, 0, e como vocês podem ver aqui, saiu um marrom bem escurão mesmo, legal. Então, pronto, já estou com a minha mistura de marrons, começando com marrom claro e terminando com o marrom escuro. Dou OK nesta tela do editor de gradiente. Posso perceber que está aqui o gradiente que eu acabei de criar. E agora eu vou aplicar esse gradiente aqui na tela da seguinte maneira. Coloco o cursor do mouse o mais perto do centro do desenho que eu puder. Não precisa ser preciso. Qualquer ponto perto do centro já está de bom tamanho. Segura, arrasta até quase perto da beirada do desenho, solta e o resultado é este aqui. Mas acho que o meu resultado não ficou muito bom, não. Não é isso aqui que eu queria, não. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar isto. Vou abrir uma nova camada, com este botãozinho aqui de nova camada, e vou aplicar de novo o efeito. Curioso, não era para ficar essa parte branca no final. Tem alguma coisa errada lá no controle? Ah, tem um maroto sem vergonha que foi criado sem querer ali, por isso que eu tô dando. Cuidado, hein, gente? Olha o que aconteceu. Sem querer eu dei um clique assim e criei, por causa disso, um controle branco. Por isso que ficou essa parte branca no meu trabalho. Então, para eu poder ficar sem esse branco, é só eu pegar esse controle branco que foi criado sem querer e puxar para fora, tirar. Agora eu estou só com o marrom claro e o marrom escuro. Agora vai dar certo. Então, pronto. Agora vai dar certo. Já posso apagar isso aqui. Não preciso mais criar essas camadas. Deixa eu ver se alguém está fazendo alguma pergunta lá na tela do chat. Cadê? Vamos lá. Não, ninguém fez pergunta ainda, então tudo bem. Então, vou seguir pensando que vocês estão entendendo tudo. Então, novamente, pego o meu gradiente, começo aqui no centro, arrasto até perto da borda, não precisa ser encostado na borda, não, e pronto! Agora sim, esse era o efeito de cor que eu queria ter, um meio marrom claro e bordas marrom escuro. Pronto, agora está o efeito que eu queria. Então, essa é a base para a gente agora poder realizar o efeito, no caso de madeira. Para isso, eu vou utilizar aqui um recurso muito útil dentro do Photoshop, que são os filtros. Eles são literalmente os efeitos especiais que você pode aplicar em qualquer coisa que você queira, qualquer foto, qualquer imagem, qualquer desenho que você abra no Photoshop, você pode abrir esta galeria de filtros aqui e fazer bastante estrago, se você não souber o que está fazendo, para ser sincero. Bom, eu vou utilizar aqui, para este efeito de madeira, 3 filtros. O primeiro deles chama-se ruído, adicionar ruído. Quando eu clico neste efeito, é isto aqui que ocorre com a minha tela. Está vendo aqui? Ó? Ele jogou como se fosse uma lixa, né? Parece que eu lixei a cor marrom que estava aqui. E é mais ou menos isso que ele faz mesmo. Ele pega, joga uns granulados brancos ou coloridos, dependendo das opções que você colocar nesta tela, para fazer um efeito realmente de ruído, como se você... Não, vocês que são novos não vão saber do que eu estou falando, mas tipo TV antiga, que ficava toda cheia de chuvisco e toda cheia de barulho quando não estava pegando direito a recepção do canal. Então, isso aí é coisa que só velho, que nem o professor aqui vai saber do que se trata, mas tá bom.
Vamos lá. Então, para eu fazer este efeito de ruído, eu apliquei, no caso, 30% de intensidade, deixei a distribuição na opção gaussiana e marquei essa opção aqui do monocromático. Agora parece que alguém fez alguma pergunta. Vamos lá no chat. Nossa, eu lembro. Você lembra disso, Igor? Tá velho, hein, filho? Tá bom, o Igor lembra. Olha só, vamos lá. O Igor lembra. Então, eu vou aplicar agora para mim. Cadê? Deixa eu só dar uma conferida aqui. 30% de intensidade, é isso mesmo. Eu estava consultando minha colinha, porque às vezes é muito filtro. Isso aqui é o tal do passo a passo que eu falei que eu vou passar para vocês, tá? Então tá tudo explicadinho como é que é feito o efeito da madeira, mas isso eu vou deixar para vocês depois. Então, 30% de intensidade, distribuição gaussiana e deixa marcada essa opção aqui do monocromático. Primeiro, o que é a distribuição gaussiana? A distribuição gaussiana, ela, no meio do desenho, ela deixa bem compactado os grãos. Você pode ver que tem bastante grãos no centro. E conforme ele vai chegando para as bordas, os grãos vão ficando mais espalhados. Se a gente deixar na distribuição uniforme, vocês podem perceber que muda completamente a cara do desenho aqui, porque ele está deixando uniforme a distribuição dos grãos. Os grãos não estão concentrados no centro do desenho, eles estão espalhados uniformemente pela tela toda. Para o exemplo que eu quero, a melhor é a opção gaussiana. Tá? Já esse cidadão aqui do monocromático, com ele marcado, os grãos são preto e branco. Se eu desmarcar, ó, perceba que agora apareceram alguns grãos coloridos no meio da brincadeira. E eu nunca vi árvore com granulado colorido. Então, esquece dessa parte, deixa monocromático, porque é esse o efeito que eu quero. Tá? Então, dá OK, beleza. Esse é o primeiro efeito que a gente criou. Já está aparecendo um pedaço de madeira? Não, né? Parece sei lá, um tapete, uma lixa, né? Não está aparecendo madeira ainda, mas ainda tem alguns filtros para serem utilizados. O próximo filtro que eu vou utilizar está na categoria desfoque e chama-se desfoque de movimento. Vamos ver como é que ele funciona. O desfoque de movimento, não sei se vocês já repararam, ó, já criou uma mudança bem bacana no nosso desenho aqui. O que ele faz? Ele simula a ideia de que você está passando em velocidade numa determinada situação. Por exemplo, se eu coloco aqui um ângulo de 0 e uma distância, sei lá, de 25, por exemplo, dá a impressão, ó, de que eu estou passando em alta velocidade na textura. Quer dizer, a textura está sendo esticada, como se fosse a pessoa olhando pela janela de um carro numa velocidade moderada. Quanto maior for essa distância, mais esticado fica esse efeito, certo? O ângulo aqui, no caso, serve para dizer literalmente a direção na qual a gente está querendo fazer esse esticado. Para o efeito que eu estou querendo de madeira, o ângulo que eu preciso é de 30 e a distância que eu preciso é de 15. Então, 30 de ângulo, 15 de distância, e eu vou obter este efeito aqui, que é o que eu queria. Se vocês tiverem um pouco de boa vontade, vocês vão de concordar comigo que isso aqui está parecendo mais uma pelagem de um cachorro ou de um bicho do que uma madeira. Mas essa aqui é a base para virar depois a madeira, porque agora eu vou utilizar o terceiro filtro que eu quero utilizar hoje, e esse é um dos filtros mais versáteis que existe dentro do Photoshop. Ele se encontra na categoria chamada tornar nítido, e ele se chama máscara de nitidez. Então, este efeito aqui da máscara de nitidez,
Ele é principalmente utilizado quando você utiliza muito os efeitos do filtro desfoque. Porque, como o próprio nome está dizendo, se eu estou usando um filtro chamado desfoque, quer dizer que o meu objeto, no final do uso desse filtro, vai ficar desfocado. Oh, olha que coisa inteligente o professor, né? Ele sabe que desfoque desfoca. Que incrível. Mas aí que tá. Ao desfocar, você perde um pouco da nitidez do objeto que você aplicou o filtro. A máscara de nitidez está ali justamente para você não só poder recuperar a nitidez que você perdeu por causa do desfoque, mas ele também pode exacerbar, ou seja, aumentar, exagerar a nitidez, tornando o efeito ainda mais pungente, ainda mais efetivo, vamos assim dizer. Conforme vocês podem ver aqui, eu estou usando para ter esta textura 500% de intensidade. A intensidade, no caso, ela é medida em porcentagem, então, teoricamente, ela deveria ir de 0 a 100, realmente. Só que uma coisa que às vezes as pessoas não sabem é que ela pode ir até 1.200%. E, óbvio, qualquer coisa acima de 100%, você está exagerando a nitidez. Então, está aumentando o efeito ao invés de apenas corrigi-lo, tá? Nessa opção aqui de raio, eu apliquei 9 pixels e nessa opção do linear, um nível. Essa opção do raio, ela permite aumentar a distância entre as ranhuras que estão ali sendo feitas pelo efeito do desfoque de movimento. Então, se eu quiser aumentar a grossura das ranhuras, o efeito que eu coloco é o raio, e quanto mais raio eu colocar, mais grossas vão ficar essas ranhuras. Já o linear, ele cuida da diferença entre as cores do desenho. Vocês podem perceber que, por conta dos efeitos criados, o que era marrom escuro virou quase um preto, e o que era um marrom claro ficou mais escuro. Então, é normal isso acontecer e é esse o resultado que eu queria mesmo. Então, com 500% de intensidade, raio de 9 pixels e linear de 1 nível, esse é a textura de madeira que eu queria mostrar para vocês. Então, pronto. Já fiz a textura de madeira. Tudo bem que eu não poria a mão nessa árvore, mas nem por um caraca, porque essa árvore é daquele tipo que tu encosta a mão e sai com a mão cheia de farpa. Não, mas é essa textura que eu estou precisando para poder fazer a letra de madeira. Então, parece que está errado, mas não está não. É essa textura aqui mesmo que a gente precisa obter. Feito a textura, eu agora quero pegar um texto e aplicar essa textura ao texto. É bem simples de se fazer se vocês souberem o que estão fazendo, tá, gente? Em primeiro lugar, você ativa a ferramenta de texto horizontal, pode ativar ela dando um clique aqui na ferramenta propriamente dita ou simplesmente batendo a letra T no teu teclado. É letra T ou clica na ferramenta, é o mesmo resultado. Com esta ferramenta, você vem primeiramente aqui em cima no tipo da fonte que você está querendo utilizar e, se possível, de preferência, utilize uma fonte grossa, uma fonte gorda, para que eu possa aplicar a textura dentro dela e ela ficar visível. Eu recomendo particularmente a fonte Arial no estilo Black. Tá? Vocês que trabalham mais com Word devem lembrar que essa fonte se chama, na verdade, Arial Black. Ela não é Arial com estilo Black, ela é Arial Black. Só que o Photoshop não trabalha com o nome dela em Arial Black. Vocês podem ver aqui que é só Arial, não tem o Black. Tem o Rounded, mas não é a mesma coisa. Agora, quando eu clico em Arial, venho aqui no estilo e escolho o Black, eu estou usando a fonte Arial Black, ok? Então, beleza, pega a fonte Arial Black, dá um clique na tela para o cursor aparecer para você poder digitar. Digita a palavra que você quiser. Eu vou digitar, por exemplo, floresta. Eu acho que floresta vai ficar uma palavra legal. Ah, não coube a palavra floresta. O que eu faço então?
Tem gente falando aqui. Cadê? Deixa eu ver, cadê os participantes? Igor, você quer fazer alguma pergunta, querido? Não? Então, eu vou botar você, tá? Depois a gente pode conversar quando terminar a aula, tá bom? Então, beleza. Então, vamos continuar. Ah, a palavra floresta não está cabendo dentro da área da minha textura. Não tem problema nenhum. Por quê? Primeiro, você escreve a palavra que você quiser. De preferência, escreva com letras todas maiúsculas. Facilita depois a absorção da textura dentro dessa letra. Daí, você confirma a escrita que você deu. E pode trocar para a ferramenta de mover, que deve aparecer aqui os controlezinhos de transformação. Caso esses controles não apareçam, basta você utilizar a tecla de atalho Ctrl+T, que você tem esses controles disponíveis. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Caso, por acaso, não tem os controlezinhos de transformação disponíveis, você segura o Ctrl, bate a letra T e aparece os controles de transformação. Então, não tem problema nenhum. Aí, aumenta e diminui a letra para ela caber dentro da tela. Eu recomendo que você aumente assim na altura para ter uma letra que ocupe o máximo de espaço possível daqui da minha textura, porque quanto mais textura ela estiver ocupando, mais textura vai aparecer dentro da letra. Então, deixa a letra assim bem grandona, tá? Não precisa ocupar a tela toda, não. A não ser que você queira, mas não é necessário. Desse tamanho assim, já vai dar um efeito bem bacana. Confirma a transformação com este controle aqui em cima ou batendo a tecla Enter do teclado. Confirma a transformação. E agora o que eu tenho aqui, no caso, na minha caixa de camadas, aqui, ó, vocês podem ver que está aqui em cima, aqui do lado direito está a paleta de camadas. Eu tenho, por enquanto, duas camadas. Tem a camada chamada floresta, que é o texto que eu acabei de digitar, e tem a camada do plano de fundo, que é onde está a minha textura. O que eu quero fazer agora é botar essa textura dentro da letra. Uma vez que a minha palavra já está digitada, eu não vou fazer mais nenhuma correção do texto, não errei o texto já está do jeito que eu queria. Para eu aplicar a textura é simples. Eu pego primeiramente a ferramenta chamada varinha mágica, tá vendo? Que pode ser ativada com a tecla W. Clico na minha varinha mágica e dou um clique na primeira letra da palavra floresta. Tá vendo que ela ficou selecionada? Uma vez que eu estou com a primeira letra selecionada, você vem aqui em cima no menu Selecionar e peça a opção chamada Semelhante. Clicou nela, todas as letras da palavra floresta são automaticamente selecionadas. Vocês entenderam? Vou fazer de novo. Eu cliquei com a ferramenta da varinha mágica na primeira letra. Ele selecionou a letra F toda. Depois eu vim aqui no menu Selecionar e pedi a opção Semelhante, e aí ele selecionou todas as letras da palavra floresta. Tem aqui, beleza? Ficou alguma dúvida aí, gente? Vocês estão com alguma dúvida até o momento? Aparentemente não, então vou seguir viagem. Então, eu estando aqui com todas as letras da palavra floresta selecionada, eu não preciso mais do texto. Eu só precisava dessa seleção. Posso pegar aqui a camada floresta e apagar. Apaguei a camada floresta e vocês estão conseguindo perceber que a seleção continua aqui? Dá para ver, gente, que a seleção continua aqui na pontilhada em volta daqui da minha camada, da minha textura? Então, eu agora tenho a camada da textura com a palavra floresta criada com pontilhados de seleção. Para eu agora fazer minhas letras de madeira, é bem simples. Eu seguro no teclado a tecla Ctrl e bato de leve a letra J. Ctrl J é a tecla de atalho que permite criar
cópias de camada. Eu peguei o conteúdo da camada plano de fundo e olha só o que eu criei com isso. Uma camada com a palavra floresta, sendo que com a textura da madeira dentro dela. Só tem um probleminha quando você cria desse tipo de situação. Isto não é mais a palavra floresta. Eu não posso mais clicar nas letras e corrigir o texto se eu tiver feito alguma coisa errada. Então, cuidado para não errar o texto e só perceber o erro do texto depois, porque senão vai ficar errado mesmo. Isso aqui não dá mais para clicar com a ferramenta de texto e corrigir. Ah, tá legal, ficou até um efeito bacaninha, só que isso ainda não está parecendo que é feito de madeira. Parece que é só um monte de letra riscada, rabiscada, arranhada. Eu quero que pareça realmente bloquinhos de madeira em forma de letra. Para isso, eu vou utilizar o seguinte. Em primeiro lugar, vou pegar aqui a minha plano de fundo, que tem a minha textura, vou apagá-lo, delete, pode ser também clicando aqui embaixo no botão excluir camada, e vou criar uma nova camada, coloco ela por baixo da camada original e pinto essa camada com a cor branca. É só eu ativar o branco como primeira cor aqui, clicando neste botão para inverter e voltando a ferramenta degradê para a ferramenta lata de tinta. Clica no lado de fora da tela e agora eu tenho um fundo branco. Beleza? Então agora eu estou com a minha letra na camada 1 e um fundo branco na camada 2. Então, agora que eu tenho esse efeito de fundo branco, para dar uma visualizada melhor nas minhas letras, pego a camada da letra e utilizo esse cidadão aqui, que são os estilos de camada. Entre as opções de estilo de camada que eu vou bater, e essa batida, vocês estão ouvindo um barulho de batida? É a minha esposa fazendo o almoço. Então, é o negócio de estarmos no home office, né? Então, dentro dos estilos de camada, eu vou usar dois estilos para fazer o efeito que eu estou querendo. Um se chama chanfro e entalhe e o outro se chama sombra projetada. Primeiro, vamos utilizar chanfro e entalhe. O que é esse efeito, ou melhor, o que é esse estilo de camada chanfro e entalhe faz? Ele cria uma aparência de 3D no objeto. Para isso, eu preciso primeiro mudar a técnica de suave para cinzel sólido. Clico nela e, em seguida, eu aumento as opções da profundidade e do tamanho. E olha o que está acontecendo com a letra ali agora. Ó. Dependendo do tamanho que eu coloco e da profundidade que eu coloco no efeito, eu crio como se fosse pedaços de madeira mesmo, né? Como se fossem uns bloquinhos de madeira na forma das letras. Então, tudo depende de quanta profundidade você aplica e de quanto tamanho você aplica usando esta técnica aqui do cinzel sólido. Estão vendo como é que ficaram as letras? Bacaninha, né? Fora isso, para dar aparência realmente que esses objetos são físicos, né? Que têm profundidade, é interessante você aplicar este cidadão aqui chamado sombra projetada. Basta clicar nele e aqui vai estar os controles para você mexer na sombra. Ah, mas eu não estou vendo sombra nenhuma, é porque está com pouca distância. Se eu aumentar a distância aqui, ó, olha a sombra ali. Estão vendo a sombra? Ó? Então, se você aplicar uma distânciazinha razoável, 10, 15 pixels, e aí você aplica ou mais ou menos opacidade para escolher o quão escura vai ser a tua sombra, é esse aqui o resultado que fica. Dá ok? E aqui está a nossa camada com os dois estilos de camada aplicados e esse é o resultado final, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desta nossa brincadeira aqui do Photoshop. Esse é o efeito que eu chamo efeito letra de madeira. Dá para usar esse mesmo efeito aplicando outras cores e outros filtros. Dá para ativar e criar diversos tipos de texturas diferentes. Você pode fazer textura de
pelo de animal, textura de pedra, textura de madeira, textura de cimento. Então, é um efeito que eu particularmente acho bem bacana, e o Bruno Pereira também disse que é um efeito bem bacana. Muito bem.